Olá, meus amigos telespectadores, em mais um programa do Segurança na TV, pela TV das Artes. Hoje tenho o prazer de entrevistar aqui um colega e uma pessoa de extrema importância para o CONSEG e especificamente para o CONSEG de Embu das Artes, que é o Edmaldo, que foi o fundador do CONSEG de Embu das Artes Centro. Então, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, falar que eu fico muito feliz, primeiro, por você ter aceitado, segundo, por ter você junto comigo aí nessa caminhada, independentemente que seja de bastidor, né? Haja vista que o seu tempo, a sua época, né? Você fez muito pelo município. E já queria perguntar para você, Edmaldo, na época, quando você fundou, como que você começou esse trabalho, né? E como era a situação do município naquela época? Primeiro, meus cumprimentos ao presidente Junqueira. Quero agradecer pelo convite. Sinto-me honrado, principalmente ao falar sobre segurança pública, especificamente sobre o CONSEG. Em meados de 1994, nós já tínhamos algumas pessoas, uma senhora chamada Elizabeth, que morava ali próximo do Hotel Menat, que foi realmente a pessoa que iniciou esse trabalho de CONSEG. Depois ela, por uns problemas de saúde, terminou se afastando e eu que acabava de entrar pela associação comercial, eu fui para o Rotary Club de Embu e naquela oportunidade eu então, o presidente da associação comercial, eu era diretor de relações públicas da associação comercial, Roberto Terassi, me indicou para estar participando. E nós começamos a participar, só que era um trabalho um pouco mais, era muito difícil, porque nós não tínhamos, pela própria dificuldade, pela própria criminalidade existente no município, nós nos reunimos na própria delegacia. Então éramos uns 5 ou 6, talvez. O delegado era o Dr. Rui Augusto César, o capitão Getúlio, que depois inclusive chegou a coronel, pelo 25º, era o capitão do município. E nós nos reunimos a cada mês com uma dificuldade muito grande, né? Nós não tínhamos viaturas, né? Nós tínhamos o efetivo fixado de 84 homens, já havia naquele município, naquela oportunidade uma necessidade grande, mas era um trabalho bem árduo. Imagino, até porque naquela época a criminalidade era uma preocupação, né, muito grande e esse início, obviamente, assim como o início, né, de tudo que se pretende fazer, é sempre muito mais complexo, é sempre muito mais dificultoso em função de você ter uma aceitação da população, de você ter uma aceitação de uma realidade que a gente está querendo mudar, né? Mas é sempre um passo de cada vez e sempre devagar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também das conquistas, que é o que é mais importante. É mais importante. Então, nós começamos, como te falei, em 94, só que existiam várias etapas que tinham, até porque o próprio decreto do Franco Montoro, ele estava ainda em desenvolvimento, né? E ainda estava se entendendo o que era aquilo que era CONSEG, e o coordenador do CONSEG era indicado pelo então secretário de Segurança Pública, né? A despeito de hoje. Existia uma ansiedade muito grande, uma ansiedade de todos, principalmente, eu tenho aquela ideia, já começou a querer implantar o policiamento comunitário, então já existia alguns CONSEGs que participavam da então comissão do estadual de policiamento comunitário, e nós, naquele afã de conseguir justamente que eu consiga, a gente, apesar de mandava as nossas atas mensalmente, como era obrigado, para a secretaria, era obrigado a estar mandando, mas ele ainda não existia a homologação dela mesmo.
Então, a primeira conquista que eu acho foi até de nós termos conseguido, se não me falha a memória, mas eu vou estar te passando isso em documento, acho que novembro de 99, de 1999. E aí o que nós conseguimos fazer a partir daí? Juntamos com a associação comercial, né, com os comerciantes do município, e nós implantamos a base comunitária, que era onde é hoje os banheiros públicos. A base comunitária era ali, e depois, na gestão do prefeito Oscar Yasbeck, ela terminou mudando ali para a praça. Mas assim, sempre foi uma briga muito grande, porque até então aquela base, ela não era uma base homologada pela própria Secretaria de Segurança Pública, porque tinha algumas coisas que não estavam ainda de acordo com aquilo. Mas aí, como a gente terminou se infiltrando muito dentro da Secretaria de Segurança Pública e até no Comando Geral, então a gente às vezes até, quando chegava um capitão, a gente desafiava ele, que ele dizia que ia fechar, a gente falava, então tudo bem, ou você fecha ou te manda embora daqui. Então normalmente ele ia embora, né? Mas a gente tinha um respaldo muito grande do então secretário, do secretário de Segurança Pública, na época era o Petreluzzi, né? E nós tínhamos um respaldo maior ainda do Coronel Rui César Mello, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi a pessoa que mais ajudou o Conseg de Imbu. Sabe? Ele ajudou assim em todos os sentidos. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos uma rotatividade muito grande de capitães do município e uma conversa que nós tivemos com ele, nós conseguimos que ele colocasse um capitão aqui por 2 anos consecutivos, que era o capitão Fabre, e então isso já também foi uma conquista. E uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, nós tínhamos o problema que o 25º Batalhão, ele atendia desde Juquitiba até Taboão da Serra. Então era o 25º Batalhão para tudo isso. Uma oportunidade, nós tínhamos uma senhora lá do Jardim da Luz, se não me engano, e ela participava das reuniões, era diretora de escola, ela falou, fica falando de criminalidade, tudo lá nas escolas, tudo. Aí nós fizemos um documento, ela fez um documento, nós juntamos esse documento e eu fui até o então Coronel Rui César, falei, Coronel, nós precisamos do batalhão no Imbu. Esse batalhão que todo mundo fala que foi ele, só consegue do Imbu. Mas a gente nunca teve a necessidade de subir em palanque, mas foi nós, aquele batalhão, nós temos documentos nos anais da Secretaria de Segurança Pública que comprovam isso. Como também dentro dos documentos que eu te passei, você vai ver que existe inclusive um pedido de um outro distrito policial no Santa Teresa. Isso rodou para o deputado, então eles falaram que era viável, depois você vai ler, vai estar vendo. Então acho que foram conquistas assim, bem, o batalhão, eu bato no peito e eles consegue no Imbu. E nós criamos, nós depois já na gestão da Dona Vera, ela terminou criando o Conseg do Pirajussara, que foi o Adilson, que fez um trabalho muito grande, bom nível de Conseg, inclusive realizando aqui em Itatuba encontros de Consegs, coisa que, conforme nós conversamos, você hoje tem uma dificuldade, porque hoje desculpe o que eu vou dizer, mas nós temos um coordenador de Conseg com pouca capacidade de gerir o Conseg. A gente está numa batalha, inclusive, porque já conversamos várias vezes, eu já tentei conseguir os telefones dos presidentes, mas infelizmente não nos é fornecido o telefone dos presidentes, para que a gente possa interagir e, inclusive, verificar um município que tenha algo a nos oferecer e que nós possamos trazer, né, tal. Essa interação entre presidentes, eu sempre falei e falo que, independentemente do Conseg local, é muito importante nós termos essa interação para que a gente não fique parecendo, nós vamos resolver o nosso quadrilátero, né? O nosso pedacinho, mas a gente está querendo algo maior, a gente está querendo uma evolução maior do Conseg, né? E isso, você, dentro da sua batalha, desde da fundação, fez muita coisa e a gente continua aí tentando fazer, não melhor nem pior, mas tentando dar continuidade a um bom trabalho que começou contigo, né? Você, inclusive, falou de um simpósio que foi feito, né? Então,
Eu acho bem interessante você comentar. Então, pega bem aqui. Então, nós tivemos, de 13 a 14 de setembro de 2000, o CIMEPOL, que era o primeiro seminário internacional sobre modernidade e eficácia da polícia, do instituição policial. E isso foi no Memorial da América Latina, né? Como eu tinha te falado inicialmente, isso foi no governo do Mário Covas, o secretário era o Petriluzzi, conforme te falei, o Papa Terra Limonge, que era o subsecretário, que foi uma das pessoas que ajudou muita gente também no município, o doutor Desgualdo, e o então coronel Rui César Mello. Então esse simpósio, nós tivemos aí 2 dias, né, muito importante, né, porque nós tivemos palestrantes o doutor José Maria Galina, que você deve conhecer, que era comissário-geral e auditor de ações internas no Ministério da Segurança da província de Buenos Aires. É um cara que eu me lembro que na época era uma pessoa bem conhecida. Depois nós tivemos aí também o coronel James Hanks, que é de Baltimore, dos Estados Unidos, que veio nessa palestra. Polícia Federal Preventiva da Cidade do México. O chefe do gabinete da Secretaria de Segurança Pública, né, que era o Schneider. Nós tivemos o comandante do CPM da capital, né, automaticamente da capital, e também o comandante chefe da Corregedoria da Polícia da cidade de Nova York. Olha só, olha o enriquecimento, né, que isso nos propiciou naquela oportunidade. E também o chefe dos Carabineiros do Chile. Quer dizer, inclusive eu ganhei uma flâmula, que depois até passei para um policial daqui do município, que gostava de colecionar, eu tinha uma flâmula de Carabineiros do Chile. E nós tivemos, acho que 5 ou 6 presidentes do CONSEG. Então, como nós éramos, o CONSEG do Imbu sempre foi um CONSEG que se destacava bastante, eu inclusive fui palestrante no 8º encontro de CONSEGs do Estado de São Paulo, eu fui um dos palestrantes para falar da legislação do CONSEG, então a gente tinha era uma atividade bem complicada, você hoje que também está na ativa, tem hora que eu fico pensando, gente, eu era louco, como que eu parei, a minha empresa conseguia fazer aquilo, mas o CONSEG ele envolve tanto a gente que você termina participando de tudo isso aí. Então, a gente sempre teve um respeito muito grande dos policiais. Nossas reuniões, não, em hipótese alguma, se o delegado não fosse o comandante da companhia, eu comunicava à Secretaria de Segurança Pública. A companhia nunca falhava, porque a primeira vez que falhou, o comandante-geral mandou prender o comandante da companhia. Né? Mas só que sempre nós tivemos um respaldo maior da Polícia Militar, né? Apesar que a Polícia Civil sempre nos deu. E eu consegui, por meados de 99, 2000, eu consegui, com a doutora Bárbara, nós tínhamos uma reunião mensal, eu, o comandante da companhia e o delegado titular do município com ela para tratar de segurança, porque ela muito nos ajudou em trazer efetivo com isso, né? O presidente da Câmara, eu levei a Secretaria de Segurança Pública, uma comissão de vereadores uma vez até a Secretaria de Segurança Pública, para também a gente estar conseguindo isso. Então nós fazíamos aquela primeira meia hora, depois por eu achar que era um assunto muito sigiloso, eu me retirava e ficava os 3 falando. Mas nós tivemos do Judiciário um apoio muito grande da dona Bárbara, da doutora Bárbara, né? Mas foi uma coisa difícil, mas por outro lado bem prazerosa. Uma coisa que é bem aquilo que você acabou de dizer, né? A gente parece louco, né? A gente começa a trabalhar, mas depois aquilo parece um vírus que gruda na gente e a gente acaba não conseguindo e nem combatendo esse vírus, né? Porque a gente vê aquilo que a gente busca, né, para a comunidade, para a coletividade, e a gente vendo as coisas acontecerem, o Simpal, a gente vê que aquilo que a gente pensa, que aquilo que nós idealizamos, ele está gerando frutos, né? A gente não combate, a gente quer fazer mais e mais e mais, né? Só para deixa eu te falar você vê como que era o respeito que existia, ou existe, não posso falar hoje com tanta convicção,
porque hoje você que sabe como funciona. Mas nós, todas as vezes que tinha no Comando Geral entrega de laureas, nós, presidente de CONSEG, principalmente em Embu e Itapecerica e em Bugaçu, que era a Januária, uma pessoa atuante. Você tem uma ideia, toda semana ela fazia um dia voluntário no Comando Geral para ajudar. Né? A gente era convidado para entregar laureas no Comando Geral. Me lembro que uma vez eu fui entregar, tinha ido o pessoal do 25º também, e naquela oportunidade tinha uma guarnição de rota que foi receber por um caso de um diretor do Mackenzie, se não me engano, do Mackenzie, que tinha sido sequestrado, e eles conseguiram pegar, coisa e tal. Então você vê, a PM sempre foi o maior apoiador dos CONSEGs. O CONSEG do Embu sempre teve o respaldo, e que nós, um detalhe, todo mês nós arrecadávamos para consertar as viaturas. Aí o próprio Rui César Mello, 2001, nós conseguimos, eu não era sozinho, por uma batalha, 5 viaturas, foi as primeiras rondas escolares que veio aparecer no Embu. Vieram 5 para cá. Quando chegou no 25º, em Bugaçu não tinha nenhum. Aí o coronel me ligou e falou assim, senhor Edmaldo, tem 5 viaturas para o senhor, mas pô, não tinha, dava a gente arrumar uma para o Bugaçu? Não, tudo bem, a gente vai, tá? Porque eu ia atrás mesmo, eu era chato, eu ia atrás e nós conseguimos fazer isso aí. Em um período que o próprio Comando Geral me autorizou de eu ir a oficinas, tentar fazer o serviço, o cara faturar depois de 90 dias e a gente conseguia isso. Quer dizer, tinha uma harmonia muito grande. Né? Hoje eu sinto que poderia estar melhor. Eu acho que hoje que nós temos um batalhão, eu acho que funciona menos do que quando não tinha. Eu vejo assim, você pode dizer com maior propriedade que você está lá todo dia. Eu acho que a criação do batalhão, eu acho que cada vez que um batalhão é criado, você cria degraus e criando degraus, às vezes você pode eventualmente criar dificuldades. Uhum. Mas graças a Deus hoje, pelo menos o meu contato que eu tenho com a Polícia Militar, ratificando o que você falou, é fantástico, né? Eles são extremamente atenciosos e todas as reivindicações que o CONSEG faz, né? No dia seguinte, elas estão já planilhadas foi assim. E na rua, né? Inclusive isso é um dos motivos que eu sempre falo para a população, se faça presente. Independentemente da minha solicitação, que eu posso fazer direto para o meu comandante, vá lá e faça. Por quê? Porque aí não é uma voz só, serão várias vozes falando de um mesmo problema. Agora, uma coisa importante que eu sempre me recordo disso, você vê como o CONSEG do Embu especificamente, conseguiu uma credibilidade muito grande nas duas polícias. Eu não vou me recordar o nome dele, sinceramente, não recordo. Nós tínhamos, a seccional era ali do lado da Igreja Nossa Senhora de Terezinha, em Taboão. Nós tínhamos era um delegado, não era a primeira classe, ele era segundo, mas eles tinham aquelas promoções por falta de dificuldade, e ele era seccional. Um sujeito muito bom, atencioso e tal. Aí ele sabia desse conhecimento. Eu conheci o doutor Desgualdo, por quê? No Rotary nós tivemos o Domingo Desgualdo Neto, que foi governador, e era tio dele. Então sim, o Rotary tem muito essa aproximação com a PM, né? com as polícias. E o Desgualdo automaticamente, sendo do meio, a gente tinha um conhecimento legal. Aí um dia, meia-noite, toca o meu telefone, era esse seccional. Senhor Edmaldo, preciso da sua ajuda. Eu falei, depende, doutor, o que eu posso? Então, rapaz, é que me tiraram da seccional. Isso era um sábado. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, fez uma mudança, coisa e tal. Aí eu falei, olha, doutor, uma hora dessa, amanhã eu vou ver o que eu faço. E como eu tinha o telefone do Papa Terra, que era o secretário adjunto, no domingo eu liguei, falei, doutor Papa Terra, aconteceu um negócio assim, assim, assado. Eu estou na minha fazenda, coisa e tal. Então, aconteceu isso. Eu falei, irmão, só tem um problema. O cara indicado para ele é o Romeu Tuma Júnior. A ordem veio de cima. Aí eu liguei para ele. Então você vê como são fatos curiosos, como da mesma forma
nós já conseguimos, como nós já conseguimos mandar a gente embora daqui, a gente conseguiu trazer também. Sim, Você entendeu? Porque a gente tinha credibilidade. Agora sim, o apoio da Polícia Civil e Militar no Embu, conosco sempre foi nota 10. Você vai estar nos anais que eu estou te passando, vai ter muitas atas que foram para a secretaria, que a gente protocolava mesmo, né? Porque senão eles diziam que não recebiam. sim. A gente protocolava. Você vai ver que acho que eu não me lembro de ter reunião que não teve o delegado, que eu exigia mesmo, doutor, senhor, só se tiver um flagrante, o senhor me justifica. O delegado um dia, já na gestão da Vera, o delegado um dia foi pedir para ela me dar ata. Ela falou, doutor, minha reunião mando eu. O senhor é membro nato, eu sou uma presidente, uma funcionária pública não remunerada, só que eu não mudo ata para salvar a pele de ninguém. E foi. Isso é uma coisa interessante que você tocou e que eu nunca toquei. Nós, presidentes do Conseg, né, nós somos equiparados ao funcionário público não remunerados. Né? O nosso trabalho é 100% voluntário, mas nós temos que tomar muita cautela nos atos que nós fazemos em função da equiparação ao funcionalismo público. Né? Então, quer dizer, somos e temos que ter uma conduta escorreita e extremamente ilibada. Por quê? Porque nós somos o exemplo para toda a comunidade. Né? Então, o que nós eventualmente de errado fazemos, a comunidade vai pensar, bom, se ele faz. Entendeu? Qualquer igual o teu filho faz o que ele vê você fazer. Exatamente. Né? Então, eu, vamos dizer, acho que é extremamente importante, mas eu queria que você falasse do que você tem acompanhado nesse momento agora, né, do Conseg e do trabalho, e fizesse suas considerações finais. Então, eu acho assim, a inovação, né, hoje o mundo globalizado nos mostra uma direção, e essa direção ou você vai seguir ou você vai ficar para trás. Né? Os meios tecnológicos nos dão essa oportunidade, né? E os apoios, às vezes, das pessoas que estão ao seu lado, de serem pessoas de conhecimento e se envolverem também pelo assunto. Eu vejo o Conseg, a partir da sua gestão, houve uma mudança substancial para melhor. Por que para melhor? Ele foi um Conseg que veio em desenvolvimento, chegou aquela hora. Talvez o que você fez foi muito importante, entre 2 e 3 anos que você participou das reuniões de Conseg, você observou e, consequentemente, você falou assim, eu vou usar isso que eu vi de bom e vou melhorar o que eu vi que posso melhorar, entendeu? Então, você tem que ser bom ou melhor do que o que esteve. Se você for igual, não foi bom, porque o igual você manteve. E o bom você inovou. Então, essa inovação com a transmissão, a preservação, uma coisa que eu observei nas reuniões é o seguinte, a reunião é transmitida, porém você não expõe o teu público, expõe as autoridades. Porque, de repente, o público, quer queira, quer não, a bandidagem está lá, ela está lá vendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de preservar essas pessoas, né? Eu até admiro você se expor. Hoje, as autoridades não estão nem aí. Mas você se expor, eu sinceramente eu não sei se eu teria muito essa coragem, né? Eu não gostava muito. E o Conseg sempre teve uma participação da seguinte forma. Nós criamos a lei dos bares lá, saiu do Conseg. O Conseg do Embu, através do sargento Correia, trouxe alguma coisa para o Conseg, nós fomos até a prefeitura, foi aprovada uma lei que todos os bares e restaurantes para funcionar após as 10 horas da noite, obrigatoriamente deveria ser aprovado pelo presidente do CMDCA, pelo secretário de planejamento, pelo secretário de governo, pelo chefe da guarda e pelo presidente do Conseg. Isso é lei. Isso é lei, está lá na prefeitura. Se alguém caçou, eu não sei. Não, inclusive eu estou com vários bares e eu estou fiscalizando vários bares, junto
em conjunto com o comandante da GCM para fechar. E olha assim, e para você, para falar a verdade, nunca eu disse não para alguém mudar. Porque nós batalhamos. A lei seca está aqui, foi nós, o Conseg do Imbu fez isso. O Conseg do Imbu, além disso, eu fui presidente do CMDCA, por quê? Porque a gente existia, nós fizemos legislação dentro da associação comercial que tinha que ter representante do Conseg, do Rotary, da associação comercial. O Geraldo é muito meu amigo, mas ele fez algumas mudanças, tirando um pouco desses poderes. Mas eu agradeço muito a ele por ter implantado isso aí, né? Então, eu acho que houve essas mudanças, e eu acho que você vem inovando essa preocupação que você tem de que o público tenha segurança nos eventos do Imbu, do que o transuente, em geral, eles possam se locomover, né? Que os palcos tenham segurança, que o corpo de bombeiro vá lá, afinal de contas, todos nós, para a minha empresa funcionar, não precisa de AVCB? Sim. Então, todos têm. Né? Às vezes, para falar, pô, o presidente consegue, não tem primeiro. Tem sim. Já que você não quer ser presidente, então defenda a comunidade. Né? O presidente do Conseg é um representante da comunidade junto às autoridades constituídas. Ele que leva o anseio da comunidade. Agora, você senta lá e dá Pai Nosso a tudo, que a gente não dava, não. Não, e Aí eu não vejo dou. o Conseg hoje muito numa direção. O que eu não vejo é o seguinte, essa preocupação que nos anos 2000, a Secretaria de Segurança Pública, através do Fábio Bonini, que era o coordenador dos Consegs, que era indicado pelo então secretário, tinha em nos dar informação, em nos dar subsídio para a gente conhecer. Você tem uma ideia, eu vou te dar, vou te passar isso, depois, numa próxima reunião de Conseg, você pode comentar o assunto. Eu tenho uma carteira expedida pela Secretaria de Segurança Pública, com todos os presidentes de Conseg e era assinado, que tinha o Conseg regularizado, ele tinha uma carteira, coordenadoria dos Consegs, com tua foto, e atrás dizia, o portador desse documento deverá ser bem atendido pelas autoridades dentro da lei. Entendeu? Você tem? Não. Então significa que do ano 2000 para cá, as pessoas que assumiram a coordenadoria dos Consegs, elas são simplesmente nulas. Por que elas são nulas? Porque, até então, os presidentes do Conseg foi até a Assembleia Legislativa para conseguir uma lei para que eles tivessem o cargo que eles têm hoje. Sim. Aí eles se acomodaram. Eles se acomodaram. Né? Então eu acho que perdeu muito, a gente não vê o envolvimento dos Consegs a nível de Estado. Eu não posso falar com muita convicção como você pode. Mas onde já se viu uma coordenadoria coibir que um presidente de Conseg, eleito, aprovado pelos os dois membros natos, ele não possa ter o contato dos outros presidentes, tem alguma coisa errada. Até porque o site lá deveria estar aberto, constando todo, como na minha época tinha, na época da Vera tinha, você entrava lá, Conseg do Imbu, reunia tal, dia tal. Não sei se isso ocorreu. Então, quer dizer, regrediu enquanto vocês, presidentes hoje, rumam para que dê uma melhor qualidade em tudo, eles regrediram. Nós fizemos no Conseg do Imbu, está nos documentos que eu te passei, ofícios em que as empresas nos doavam todo mês cesta básica para dar para os oficiais para ficar que estavam aqui, que era um incentivo que nós dávamos para não ir embora do Imbu. Nós pagávamos viatura para arrumar. Hoje, o Alckmin, o menino que se preocupa é com a segurança. Bom, Edmundo, queria que você desse as considerações finais e mandasse um abraço aí para todos os nossos telespectadores. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a TV das Artes, quero agradecer ao Conseg, na pessoa do seu presidente, por ter me convidado, parabenizar pelo trabalho fantástico que você faz junto às autoridades, Ministério Público, Judiciário, Polícias Militar, Civil, Guarda Municipal, né? É um trabalho realmente árduo, a preocupação que você tem de que os bairros estejam te informando todos os dias, às vezes às meia-noite você está recebendo mensagem, você quer saber se tudo está tranquilo, né? Parabenizar por esse trabalho, quero parabenizar a TV das Artes por ter aberto esse espaço para toda a comunidade, e ela com certeza vai estar progredindo a cada dia, né? Porque, como diz outro,
Hoje talvez já não existe muito aquela a dicotomia entre as redes sociais, essa coisa. Não existe, apesar de quererem tanto. Sim. Eu acho que é uma coisa una, né? Então, acho que é isso que eu tenho que falar. Agradecer mais uma vez a você, te parabenizar pelo teu trabalho no Consegue, que eu sei que não é fácil. É mais difícil cuidar do Consegue do que dos seus processos. Sem sombra de dúvida. Edmoro, obrigado. Meus amigos, até uma próxima hora.